Olá, leitores, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente atingiu a marca de 1.000 inscritos no canal, 1.000 e pouquinho ali. Enfim, pra mim não são 1.000 inscritos, pra mim são 1.000 amigos com quem eu converso sobre a minha paixão, sobre literatura. E assim como eu amo conversar e mostrar pros meus amigos os meus livros, indicar e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje a minha estante. Pois é, galera, hoje nós vamos ter uma bookshelf tour aqui na minha estante. E eu acho que é muito grande para fazer num vídeo só, então a gente vai dividir ali nos 2, 3 vídeos no máximo, ok? O bookshelf vai funcionar da seguinte forma: eu vou mostrando para vocês as prateleiras da estante e eu vou puxando livro por livro para mostrar para vocês um pouco da capa. Mas assim, eu não vou tirar o livro inteiro, ok? Eu vou mostrar só um pouquinho da capa e tal, mas eu pretendo mostrar a capa inteira, é claro, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não vou tirar o livro da prateleira. E eu vou falar um pouquinho sobre cada livro também, porque não adianta nada só mostrar, tem tal livro, você não li ainda, pretendo ler, e aquela coisa toda. Vamos começar, galera, com um autor que eu curto pra caramba, que é o Matthew Quick. Ele é publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. E vamos começar pelo Lado Bom da Vida, o primeiro livro dele que foi lançado aqui no Brasil, que foi o livro que inspirou o filme, com o Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence. Eu amei esse livro aqui, eu gostei muito do filme também, se bem que o filme deixou muito a desejar, na minha opinião, mas o livro é simplesmente fantástico, eu adorei esse livro aqui. Depois nós temos também o Perdão, Leonard Peacock, também do Matthew Quick, também publicado pela Intrínseca, que na minha opinião é o segundo melhor dele, depois do Lado Bom da Vida. E galera, é excelente esse livro aqui. Em primeiro lugar, a capa dele já é toda fantástica, né? Mas a história dele é muito bacana mesmo. Inclusive, eu acho que tem resenha aqui no canal. Vou dar uma procurada, se não tiver eu vou ter que fazer uma resenha de Perdão, Leonard Peacock, né? Enfim. Depois aqui nós temos 3 livros do H.G. Wells. Eu esqueci de comentar, mas a minha estante ela tá organizada ou por autores, ou por temas, ou por editoras, ok? Então, aqui no caso por autores, Matthew Quick. E aqui também tá por autor e por editora, que é o H.G. Wells, publicado pela Alfaguara no Brasil. Selo da Objetivo, ok? Eu tenho aqui o A Guerra dos Mundos, nessa capa fantástica aqui. Que, gente, essa capa é muito boa. Mas, infelizmente, o livro não é tão bacana assim, eu li, não curti muito. Nós temos o Homem Invisível, nessa capa fantástica, branca aqui. E o livro é uma história fantástica também. Pra mim é o melhor livro dele, do H.G. Wells, que eu li. Pra, em seguida, vir o segundo melhor livro do H.G. Wells que eu li, que é o A Máquina do Tempo, nessa capa aqui também, linda e fantástica, maravilhosa. Esse cara é pai da ficção científica, né? Depois eu tenho aqui nessa edição da editora Leia, do selo Barba Negra, 2 livros que eu não sei se eles estão numa edição integral ou se tá adaptado. Eu já vi por aí dizendo que tá adaptado, já vi dizendo que tá na versão integral, mas enfim. Que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Que é lindo esse livro, galera, simplesmente lindo. Aqui, ó, editora Leia, selo Barba Negra. E a capa é simplesmente fantástica. Eu só vi a adaptação da Disney até hoje do Corcunda de Notre Dame, né? Isso tem que mudar, eu vou ter que ler. E nós temos o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, nessa capa rosa choque aqui, fantástica também. Aqui da Gillian Flynn, publicado pela editora Intrínseca, nós temos Garota Exemplar, que, meu Deus, foi um livro revelação pra mim ano passado. Um livro simplesmente fenomenal que eu amei, eu me apaixonei totalmente por esse livro aqui. Melhor vilão, melhor mocinho cara de bunda, que é o Ben Affleck. Mas, enfim, melhor drama, mostrando o poder da mulher e tal. M. Elliot Dunn. You're a rock, bitch. Enfim. E essa capa do livro aqui, que é a capa do filme, tá 1000 vezes mais legal do que a capa
do livro original mesmo, porque eu não sei o que a Intrínseca faz com essas capas dos livros da Gillian Flynn nacionais, que são uma porqueira. E eu já vou mostrar aqui pra vocês outro livro da Gillian Flynn, também publicado pela Intrínseca, que eu tenho, e que eu amei simplesmente, que é o Lugares Escuros, que inspirou um filme também protagonizado pela Charlize Theron. O filme eu não vi ainda, mas o livro é simplesmente fantástico. Não chega aos pés de Garota Exemplar, mas é um livro tão bom, tão excelente quanto. Aqui nós temos O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, nessa capa fantástica aqui. Ele é da editora... Ai, Deus. Não é da editora Ai, Deus. Eu não me lembro agora qual é a editora dele exatamente, porque não tem o nome aqui do lado, mas enfim. Ele é um livro de contos organizado pelo George R.R. Martin e pelo Gardner Dozois, e o livro leva o título do Príncipe de Westeros, porque é o conto do George Martin, que, pra falar bem a verdade pra vocês, não foi porque eu comprei o livro. Eu comprei o livro porque ele tinha contos do Neil Gaiman, do Patrick Rothfuss, do Scott Lynch, e também porque tinha contos da Gillian Flynn aqui dentro. Por isso que ele tá aqui junto dos livros da Gillian Flynn e junto também dos meus livrinhos do Neil Gaiman. Porque, né? Nós temos aqui Coraline, nessa versão americana paperback, aqui com essa capa maneiríssima. Infelizmente a capa do livro é maneira, mas eu achei o livro uma porcaria. Mas enfim, né? Coraline... Eu acho que Neil Gaiman não é pra mim. Esse daqui é publicado pela Random House. Pela HarperCollins, quer dizer. Eu também não curti O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, mas essa capa aqui é bacana também. O cara capricha nas capas, mais nos livros eu não curto, fazer o quê, né? Eu tenho aqui O Oceano no Fim do Caminho, edição português, e The Ocean at the End of the Lane, a novel, edição em inglês, publicado pela HarperCollins também. Do Neil Gaiman, eu tenho ainda O Discurso Faça Boa Arte, publicado no Brasil pela Intrínseca. Eu vou concordar com vocês que eu vou ter que dizer pra vocês que eu não achei esse discurso lá, aquelas coisas. Tipo, for comparar com o discurso da J.K. Rowling, qual é o nome? Sei lá, J.K. Rowling publicou um discurso agora também, Very Good Lives. Se for comparar com o discurso da Rowling, o Neil Gaiman tá meio pra trás, né? Mas enfim. Rowling é rainha, né, galera? Rowling, rainha, sei lá. E eu tenho aqui também o livro do Neil Gaiman que eu mais amei na minha vida, o único dele que eu posso dizer que eu amei de paixão, que é o The Graveyard Book, ou O Livro do Cemitério. Que, galera, essa capa é fantástica, olha só. Ele é publicado pela Harper's, eu tenho ele nessa edição paperback aqui. Mas é lindo esse livro, tanto graficamente, ele é cheio de figuras dentro e tudo mais, quanto a história dele é muito bacana também. É um espírito que é um menininho que é criado por espíritos num cemitério e tudo mais. Bacanérrimo demais. Aqui do Neil Gaiman ainda, eu tenho Não Entre em Pânico, uma biografia de Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias. Galera, Neil Gaiman eu já não curto muito escrevendo romance. Quanto a quesito de biografia, o Neil Gaiman tem que ficar nos quadrinhos mesmo, porque olha, biógrafo ele é um biógrafo muito ruim também. Não curti esse livro, eu gosto de Douglas Adams, gosto do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas sei lá, a narrativa desse livro não é bacana, e olha que eu gosto de biografia. Do Douglas Adams ainda, publicado pela Arqueiro, nós temos Agência de Investigações Holísticas de Dirk Gently, que é bacanérrimo demais esse livro. Eu não li ainda inteiro, eu comecei a ler só o começo, eu não me lembro por que eu parei de ler, na verdade, mas eu parei, mas eu quero muito terminar, porque o livro é fantástico, fenomenal, excelente. Do Douglas Adams ainda, eu tenho a série do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tá em ordem aqui, vamos lá. O Guia do Mochileiro das Galáxias, excelente livro. O Restaurante no Fim do Universo. Essas capas são muito legais, galera. A Vida, o Universo e tudo mais. Até mais e obrigado pelos peixes. Essa capa fantástica. E praticamente inofensiva. Eu não tenho o livro 6 ainda, que foi um livro escrito pelo Eoin Colfer. Ele não foi escrito pelo Douglas Adams, por isso que eu não tenho ele. Mas Arqueiro fez uma edição bacanérrima dele também. E essas edições aqui do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias, são
fantástica, simplesmente, né, galera? Aqui eu tenho o Manual de Sobrevivência, o Guia de Sobrevivência a Zumbis, Proteção Total contra os Mortos-Vivos, do Max Brooks, o mesmo autor de Guerra Mundial Z, publicado pela editora Rocco. Nós vamos ter um especial desse livro aqui no canal, até o final do mês, né? Vai ser bem bacana. Falando de zumbis ainda, nós temos Orgulho e Preconceito e Zumbis, do Seth Graham Smith, publicado pela Intrínseca. O Guilherme, na tag do Horror Literário, ele falou que esse livro aqui ele não é muito legal, não. Que, tipo, ele indica só pra quem tiver o livro pra ler e tal, que não gaste muito com esse livro. Eu tenho e eu vou ler ele, né? Mas eu só vou ler, na verdade, depois que eu ler o Orgulho e Preconceito. Porque pra pegar uma referência mais bacana e tal. Ainda do Seth Graham Smith, publicado pela Intrínseca também, eu tenho Noite Infeliz. Gente, eu amei esse livro de paixão, vocês não têm ideia. Essa capa é fantástica e o livro é simplesmente fenomenal. Aí agora a gente começa o Dracon, Rafael Dracon. Eu tenho Espíritos de Gelo, tem resenha aqui no canal, nessa capa fantástica. Ele trata sobre lendas urbanas e tudo mais, é um livro que eu amei ler, simplesmente amei. E nós temos a coleção dos Dragões de Éter nessas novas capas aqui, feitas e criadas pelo Mark Simonetti, que é o mesmo criador das capas de Guerra dos Tronos. Vamos lá. Nós temos o Dragões de Éter, Círculos de Chuva, que é o terceiro livro da saga. Enfim, depois tu bota no lugar. Temos o Dragões de Éter, volume 2, Corações de Neve. E temos o Dragões de Éter, volume 1, O Caçador de Bruxas, que foi o único que eu li até agora, mas eu com certeza quero terminar a trilogia, porque eu me apaixonei simplesmente por esse livro aqui. Dragões de Éter é foda, Rafael Dracon é foda. E essas capas aqui do Simonetti, não tem nem o que falar, né? Fantástico. A bateria tinha acabado, eu tinha gravado toda uma sessão e tal, eu acabei perdendo ela, mas enfim, vamos continuar aqui. Da editora Bertrand Brasil, eu tenho Star Wars, o livro do Sith, que é fantástico, né? Esse livro é um manual do Guerreiro Sith. Eu tinha o manual do Guerreiro Jedi, mas eu me desfiz dele de tão que ele era. Esse livro é muito bacana. Aí aqui a gente começa as minhas edições da Dark Side Books, da caveirinha que eu tanto amo. A gente tem aqui o Star Wars, a trilogia, que é uma Special Edition com a novelização dos 3 filmes originais lá da década de 80. Sinceramente, essa capa eu achei totalmente brega, com esse Darth Vader e com essas coisinhas aqui e tal. Mas é uma edição que visa copiar lá a edição da Barnes & Noble. Enfim, é Star Wars, né, gente? Star Wars é fantástico. Ainda da Dark Side eu tenho Serial Killers, Anatomia do Mal, que é um dos primeiros livros dessa série aqui da Crime Scene, da Dark Side. Fantástico esse livro, já tem resenha no canal, com essa capa maneira aqui pra caramba. Ainda nessa série do Crime Scene eu tenho Manson, do Jeff Gunn. E galera, eu li esse livro aqui, quando eu soube que a Dark Side ia lançar, eu baixei um EPUB e li ele em EPUB em inglês. E assim, foi legal, foi bacana, mas eu quero ler essa edição da Dark Side aqui que tá linda. Aqui eu tenho ainda dessa mesma série, socialkillers.com, Amigos Virtuais Assassinos Reais, que ele fala sobre a internet como facilitador de crimes virtuais. É bem bacana, depois que você lê esse livro aqui você fica até com medo das redes sociais. Aí aqui ainda nós temos mais 2 novelizações, que é Os Goonies, o filme do Steven Spielberg, escrito pelo James Caan, essa novelização. E aqui A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, nessa edição que eu achei fantástica, essa capa, escrito pelo John Russo. E galera, eu só li A Noite dos Mortos-Vivos, A Volta eu não li ainda, mas é bem bacana esse livro aqui. Aí agora a gente começa com Psicose também, Nós temos aqui o romance que deu origem ao clássico do Hitchcock, Psicose, ele foi escrito pelo Norman Block. Galera, que livro fantástico. Mesmo sabendo o final da história, por causa do filme e tal, o livro me surpreendeu de umas maneiras positivíssimas. Eu gostei muito desse livro aqui. Darkseid tá de parabéns por ter relançado. E nós temos também o Serial Killers Louco ou Cruel, o dos arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoy, que a Ilana Kazoy é simplesmente fantástica. Ilana Kazoy, você é foda, filha. Enfim, livro excelente, fantástico. Temos o Serial Killers Made in Brazil também, que é tão bom quanto. Aí aqui agora a gente começa com a editora Aleph. Nós temos aqui o Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, nessa capa estranha, nessa edição não tão legal aqui, mas enfim, né?
É legalzinho esse livro, não curti tanto, mas é legal. Nós temos O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Isaac Asimov é amor, né? O cara é fantástico, essa edição maravilhosa da Aleph. Nós temos aqui o Jurassic Park, do Michael Crichton. Nessa edição bacana, que ela tem as bordas alaranjadas e tudo mais. Eu não li ainda, mas eu amo os filmes de Jurassic Park, então com certeza eu vou ler. E para finalizar nessa edição da Intrínseca, eu tenho o We Need to Talk About Kevin. Precisamos falar sobre Kevin, do Lionel Shriver. Eu não vi o filme ainda, pretendo ver o filme quando eu acabar de ler o livro, que eu não sei quando será, mas um dia será. Ok, galera? Essa é a minha estante. Essa é a minha prateleira de cima da estante. Agora vamos para essa aqui de baixo. Falando da Aleph ainda e ficção científica, nós temos o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que deu origem ao filme Blade Runner. Essa capa é muito psicodélica, muito louca. Eu nem li ainda esse livro, tá aqui na fila para ser lido. Nós temos da editora Globo O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hosseini, que é o mesmo autor do Caçador de Pipas. Também não li ainda, apesar de amar o Caçador de Pipas e gostar muito do Khaled Hosseini. Eu li já dele o Caçador de Pipas e A Cidade do Sol. Os dois dele que foi lançado, eu acho que eu li. Eu acho que foram só esses dois, enfim. Não sei se foi lançado mais alguma coisa. Eu tenho aqui da Alfaguara ainda o vencedor do prêmio Pulitzer, A Estrada do Cormac McCarthy. E galera, que livro foda, que livro excelente. Já tem resenha aqui no canal. E eu adorei essa capa do filme aqui. Aí a gente começa a minha sessão Tolkien. Eu tenho aqui o Mestre Gil de Han, nessa capa fantástica, da editora Martins Fontes, né? Parabéns, essa capa é fantástica, linda. Eu tenho aqui O Retorno do Rei, nessa edição que supostamente é uma edição de colecionador e rara e tal, aquela coisa toda. Eu ganhei do meu irmão, essa coleção faz mais de 15 anos. Eu tenho O Retorno do Rei. Eu tenho As Duas Torres. E eu tenho A Sociedade do Anel. Galera, eu amo O Senhor dos Anéis, eu sou apaixonado pelo Senhor dos Anéis, mas eu tenho que reler os livros porque quando eu li pela primeira vez eu creio que eu não tinha maturidade suficiente para ler. Eu achei uma leitura chata, enfadonha e cansativa, mas eu tenho que ler de novo porque eu sou fissurado em Senhor dos Anéis, galera. Eu sou fissurado na Terra-média, mas enfim. Eu tenho essa edição aqui do The Hobbit, publicado pela... oh meu Deus, pela HarperCollins. E galera, é uma edição que o Hobbit está dividindo em duas partes, que foi uma edição publicada inclusive em parceria com a Warner Bros. Part 1, Part 2. E eu creio que essa seria a divisão original dos filmes do Hobbit. E assim, a primeira parte acaba quando eles estão saindo lá do... quando eles estão fugindo da montanha lá mesmo, da frigideira, tal, da frigideira ao fogo, no capítulo da frigideira ao fogo, e a outra vai até o final. Eu acho que essa seria a divisão original do filme. Mas enfim. Aí aqui eu tenho da editora Martins Fontes a edição com essa capa do filme também, que eu acho fantástica, essa capa, eu acho linda, tirando esse agora também no cinema aqui, que eu acho totalmente desnecessário nas capas de livros e filmes, mas enfim. Do Tolkien eu ainda tenho também Os Filhos de Húrin, não li ainda, apesar de ser fã de Tolkien e tudo mais. Pretendo ler, eu tô fazendo a minha coleçãozinha de Tolkien, né, pra um dia ler. Eu tenho aqui o Árvore e Folha, esse livro eu li por indicação da Ju Gervason, que do antigo canal Batom de Clarice, que ela indicou muito esse livro num vídeo antigo dela e eu fui ler. Infelizmente a Ju não tá mais fazendo vídeos hoje pro YouTube, hashtag volta Ju, enfim. Mas tá aqui, Árvore e Folha do Tolkien. E do Tolkien eu ainda tenho o Roverandom, que é a história de um cachorrinho, mas mais parece o Gollum. O Gollum, não. Parece um dragão aqui na capa e tal. Eu não li ainda também, claro, tem que ler. Agora eu começo a minha sessão vampiresca, da minha estante, da minha prateleira, enfim. Começar falando de vampiros, vamos falar de Crepúsculo, né? Eu não li ainda toda a série, claro. Eu li o primeiro só e A Breve Segunda Vida de Britanner, mas eu não entendo por que tanto mimimi. Eu acho uma sériezinha bacana até e tal, que é uma série que não deve ser levada a sério, né? A gente tem que concordar que a Stephenie Meyer, ela meio que... ela recriou o mito do vampiro de uma forma boba, sim, mas ela fez uma... ela inspirou toda uma geração de escritoras aí que que escrevem romances com criaturas sobrenaturais. Enfim, ela tem que ter algum crédito, né?
Nós temos aqui o Amanhecer, nessa edição especial. O Crepúsculo mesmo, eles não estão em ordem. O Eclipse. Lua Nova. E A Breve Segunda Vida de Britannia, nessa capa que eu acho simplesmente excelente. Então, leitores, continuando. Aqui nós temos o Giovanni Nunes escrevendo como Bernardo Guimarães, a Escravizaura e o Vampiro. Galera, isso é uma adaptação, tipo essa capa maravilhosa aqui, da Escravizaura, de textos clássicos para roupagens modernas, com temas modernos e tal. Tem outro aqui que é de uma obra do José de Alencar que vocês vão encontrar. É muito engraçado, é uma comédia, tá? Tipo, das melhores comédias que eu já li até hoje, na verdade. Olha que eu adoro o clássico da Escravizaura, né? Enfim, temos aqui publicado pela Suma de Letras. Escravizaura e o Vampiro foi publicado pela Lua de Papel. E o Crepúsculo, como vocês sabem, né, é pela Intrínseca. Aqui nós temos da Suma de Letras e da Elizabeth Kostova, O Historiador, que é basicamente uma pegada de Drácula com Dan Brown. Esse livro é excelente, eu já li ele faz muito tempo. Eu quero reler agora para fazer resenha e tal. E é um livro super bacana, gente. Muito legal mesmo. Ainda no quesito vampiros, eu tenho Nosferatu, do Joe Hill. Que, pra quem não sabe, Joe Hill é filho do Stephen King, né? Nessa edição fantástica aqui, publicada pela Arqueiro. Nosferatu, do Joe Hill. Vale muito a pena esse livro aqui. Eu tava muito ansioso para comprar ele no lançamento. Comprei e não li até hoje. Mas enfim. Aqui eu tenho uma coleção de 3 clássicos num livro só da Martin Claret, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que tem uma resenha aqui no canal, e o Drácula, do Bram Stoker, nessa capa fantástica aqui. Aqui são as obras completas, tá? São as obras integrais, galera, mas a letrinha é minúscula, como vocês podem ver ali, ó. É tenso, pra caber as 3 obras aqui. Se bem que Frankenstein e o Médico e o Monstro são pequenininhos até, né? Mas enfim. Aqui, publicado pela Rocco, nós temos a trilogia da Escuridão, que é o Noturno, do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan. Tem resenha aqui no canal já. A Queda, também do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan, que é o segundo livro que, na minha opinião, é o piorzinho dos 3, assim, mas é legalzinho também. E Noite Eterna, que é o terceiro e último livro da trilogia do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan. Galera, é uma série bem legal, ele fala de vampiros e trata o vampirismo como uma doença, como um vírus a ser erradicado e a ser batalhado. Então, o vampirismo aqui, o fim do mundo através do vampirismo é uma epidemia. É muito bacana, a pegada desse livro é muito boa. Eu vou deixar, se você quiser assistir a resenha do primeiro livro, dá uma procurada aí, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha sobre o que é essa trilogia. Enfim, aqui eu tenho A Passagem, do Justin Cronin, nessa capa fantástica. Eu sempre tive interesse para ler essa trilogia, mas eu não gostava daquela capa antiga. E além do mais, agora que tinham lançado esse Os 12, que é a continuação da Passagem do Justin Cronin também, e a Arqueiro lançou com uma capa diferente do que era a capa original da Passagem, eu esperei para comprar os dois juntos. E achei na Submarino numa mega promoção por R$ 29,90 os dois e tive que comprar, né? Porque afinal de contas, vampiros. Enfim, não li ainda, pretendo ler. Ainda aqui, vampiros, eu tenho... Quer dizer, que não é sobre vampiros, mas pra mim é um autor de vampiros, que é o Caminho do Poço das Lágrimas, do André Bianco. Excelente esse livro aqui, publicado pelo Novo Século. Agora o André Bianco tá com selo só dele, né? Uma editora só dele. E agora a gente começa os meus vampiros do Bianco, os vampiros mais fodas da literatura nacional. Temos A Noite Maldita, As Crônicas do Fim do Mundo, que é um prólogo para a série Bento, para a série do Vampiro Rei. Esse livro aqui eu esperei muito ansiosamente por ele, nessa capa fantástica à la The Walking Dead. Nós temos aqui a trilogia do Turno da Noite. Nós temos o primeiro livro, Os Filhos de Sétimo, nessa capa fantástica aqui, que é Novo Século caprichou. Essa capa, se eu não me engano, é desenhada pelo Christian Pinkovai.
A capa mais linda que eu acho dessa série é O Turno da Noite, volume 2, Revelações, que nós temos a Calliope, a vampira Calliope aqui na capa, essa negra linda, maravilhosa. E no terceiro livro do Turno da Noite, o livro de Jó, que é essa capa aqui, que eu não achei lá aquelas coisas, mas é bonitinha também. Aqui nós temos a trilogia do Vampiro Rei, com o livro 3, Cantarzo. Essas capas pretas aqui, minimalistas. Livro 2, A Bruxa Teresa. Temos um búfalo na capa. E livro 1, Bento. Nós temos um cavaleiro na capa. Tá meio escuro, né, gente? Mas enfim, tá um tempo chuvoso e tal. Falando em chuva, nós temos O Senhor da Chuva, com mais uma capa do Christian Pincovai. Mais uma capa fantástica. Editora Novo Século. Eu amo essa editora que lança o Bianco, né? Enfim. Aí aqui nós temos o sétimo e o 7 do Bianco. Primeiro é o 7, depois o sétimo, né? Mas enfim, vocês entenderam. E aqui nós temos 2 avulsos do Bianco, que é A Casa, que é tipo um romancezinho espírita, e Sementes no Gelo, que esse livro aqui é do Calalho, como diria o Cebolinha. Fantástico.